O nosso entrevistado é dos Açores, está a tirar um mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde aqui na Universidade da Beira Interior e já editou um livro. Estou a falar de Pedro Parques. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu. E eu que te começo por perguntar é que tu te apresentes aos nossos ouvintes. Quem é Pedro Parques? Pedro Parques, melhor dizendo, ou então o verdadeiro nome é Pedro Muniz, mas escolhi Exatamente. Pedro Mitchell Parques. E vem da ilha de São Miguel, que, tal como o Francisco disse, do arquipélago dos Açores, tem 24 anos. Estudei Psicologia na Universidade de Évora e desde criança que sempre gostei de escrever. Mas o que é que eu posso dizer? Desde criança, sim, que eu gostava de escrever e lembro quando eu estava na escola secundária, também na primária, saltava muito para a parte final dos testes, porque aí a minha imaginação voava, porque era nessa parte onde estava lá a composição. Exatamente. Eu sempre gostei de psicologia, por isso é que eu escolhi isso para estudar, mas a escrita sempre me acompanhou. E felizmente, no último ano, em 2017, consegui, no dia 25 de novembro, publicar o teu Maratona primeiro de livro. Travas. Já vamos falar sobre ele. E como é que surgiu esse teu gosto pela escrita? Foi, como tu estavas a dizer, já muito novo? Sim, eu desde criança que sempre fui uma pessoa muito imaginativa, muito dada à imaginação, à criatividade, porque eu sentia que a imaginação era como se fosse o meu refúgio, não tive uma infância assim muito fácil. E eu sentia, quando eu imaginava, eu gostava, né? Mas depois eu notava que quando eu passava a imaginação para o papel, a coisa se tornava mais real. E então a partir daí, quando eu descobri o prazer pela escrita, foi aí que eu comecei. E tu, como disseste, tiraste Psicologia na Universidade de Évora, agora estás na UBI. O que é que te fez vir aqui para a Covilhã? O que me fez vir aqui para a Covilhã foi o preço das propinas, também. O preço das propinas, mas também foi o fato de ser clínica e da saúde. Nós tínhamos várias opções, mas como cá tinha as duas opções, ser clínica e da saúde, foi também por isso que eu quis vir para cá. E também porque é uma zona sossegada, um bocadinho parecida com a minha ilha. E o que é que trata o mestrado que tu estás a tirar? Trata, ou melhor, como o mestrado não é mais específico, falamos de maneira mais específica e de uma maneira mais prática no mundo da psicologia. Temos certas cadeiras tais como psicodinâmica, sexualidade clínica, sexologia, agora está-me a faltar o termo, mas resumindo é psicologia, mas de uma maneira mais prática, de uma maneira mais clínica, como diz o nome, mas também fala dos aspectos como se trabalha em hospitais, daí o aspecto da saúde. É essa a área que te interessa? Sim, era sempre essa que eu queria, era mesmo clínica e da saúde. O que é que, para além de escrever, claro, desejas fazer quando fores profissional? Eu gostava de ser psicólogo, e sei que há pessoas que conseguem ser as três coisas, né? Porque há pessoas que são escritores em tempo livre. Gostava de ser psicólogo, gostava de ser professor, se desse ser, porque eu gosto muito de ensinar. Mas a crianças ou, por exemplo, professor universitária? Eu gostava mais de ensinar a crianças, não, mas a adolescentes, ou então para pessoal universitário, sim. Porque considero que aprender é fundamental, mas se me pudesse ser dado o livre-arbítrio total, eu escolheria mesmo, era mesmo ser escritor. Só. Era isso que eu gostava. Há uma ligação direta entre o mestrado que tu estás a tirar com a tua escrita e aquilo que tu tentas transmitir nos teus livros? Eu acho que não, porque a minha imaginação me muito, embora eu acho muito interessante é que à medida, quanto mais nós aprendemos da psicologia, mais nos apercebemos das coisas que nós fazemos e que os outros fazem. E às vezes quando eu estou escrevendo certas personagens eu noto como é que elas são, que é uma certa correlação também comigo mesmo, a maneira como me expressa, me vejo isso, mas eu acho interessante a dinâmica, como cada personagem se movimenta de maneira mais livre e correlacionando com, por exemplo, perturbações mentais. O que é que tu tentas transmitir nos teus livros? Eu tento transmitir esperança, eu tento transmitir aprendizagens de um dia eu gostava de ser professor. Eu pretendo transmitir orientação porque na minha capa do meu livro eu digo a minha orientação sexual, eu sou homossexual, não tenho problemas nenhum com isso, mas eu sinto que muitos jovens LGBTs e não LGBTs sentem-se muito perdidos. Há muita confusão, hoje em dia, por exemplo, não se tem muita noção, perde-se cada vez mais noção do que é bom, o que é mau, o que é saudável, o que não é saudável. E eu pretendo com os meus livros conceder um sentido de orientação, um sentido de esperança, sobretudo para as pessoas LGBTs, porque apesar de em Portugal ser um país igualitário, nós temos os mesmos direitos, podemos adotar, podemos além de nos proteger a nível de discriminação de trabalho, graças a Deus,
Mas, em nível da juventude, há muitas pessoas que ainda estão dentro do armário. E é preciso haver mais pessoas a saírem cá para fora e dizerem a sua orientação sexual, serem nem que sejam uma tentativa de role models, de exemplos. E também é preciso enriquecer a literatura LGBT, por isso é que também quero aventurar no meio de escrita. É esse também o teu objetivo? Uhum. És homossexual, mas és também bastante religioso. Sim, há pessoas que dizem isso mesmo, és muito religioso. Embora eu não acho que seja muito religioso, acho que sou normal, digamos assim. Mas quando as minhas amigas, por exemplo, sabem ou percebem-se que, por exemplo, eu gosto muito de rezar o terço, à noite, antes de ir dormir, eu leio sempre um pedacinho da Bíblia, faço as minhas orações, acendo velas, pronto, etc. Sou muito religioso e entendo essa questão. Há pessoas que dizem assim, mas como é que tu consegues ser homossexual e ao mesmo tempo seres católico? Uma vez que a Igreja Católica condena a homossexualidade. E lá está, isso é outra coisa que eu tento considerar através dos meus livros. Acontece que a orientação sexual de uma pessoa, qualquer que seja, mesmo que seja, por exemplo, heterossexual, não é uma questão de escolha. Ninguém escolhe o caminho mais difícil. Portanto, se uma pessoa não escolhe ser heterossexual, então uma pessoa não escolhe o caminho mais difícil, uma pessoa também não escolhe ser homossexual, não escolhe ser bissexual. Na parte das questões transgênero, isso é uma outra questão e também muito difícil. Mas resumindo, se isto é um aspecto que a pessoa não pode escolher, então a pessoa não tem culpa. E se a pessoa não tem culpa, a pessoa está inocente. E a inocência é a ausência de pecado. Então, se há ausência de pecado, nós nascemos assim, resumindo. E se nós nascemos assim é porque Deus, Pai, nos fez assim. Mas isso é uma questão que muitas pessoas têm dificuldade, sejam pais ou não, em nem que seja pensarem sobre isso. Ou seja, acho que nas parâmetros, a Igreja necessita de refletir, aprender connosco, pelo menos nesse aspecto, de que nós não queremos ser assim. E se nós não queremos ser assim, então porque tudo está bem. Já sentiste algum tipo de discriminação? Sim, eu já senti algum tipo de discriminação, sobretudo quando estava na escola, foi a época mais difícil, por parte de colegas meus. Os miúdos conseguem ser maus. Mas a nível da igreja tem tido respostas por acaso bastante positivas e com o tempo, com coragem também e força, tornei-me mais, por exemplo, fartei-me. Decidi escolhi estar com pessoas que eu sabia que eram realmente minhas amigas e gostavam de mim exatamente por aquilo que eu sou. Sofri muito preconceito e discriminação, sobretudo pela parte dos meus pais. A questão foi muito complicada, foi muito difícil e ainda hoje em dia as coisas estão muito melhor. Os meus pais aprenderam muito, evoluíram bastante, também dou-lhes esse crédito. Mas a discriminação está ficando cada vez melhor, mas é preciso ainda lutar. Hoje os teus pais já aceitam a tua orientação sexual? Aceitar com todas as letras da palavra, não. Porque um filho sabe, um filho nota, não vai mentir. Há desgosto no olhar deles, mas lá está. E eu sei que, pelo menos espero, que muitas pessoas hoje estejam a ver esta entrevista, porque há muitas pessoas que não saem do armário por causa disto. Eu nunca saí do armário por causa do meu pai, por causa da minha mãe, mas é importante que eles saibam disto. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Se nós não podemos escolher mudar, porque isto não se vai embora, isto não é uma doença, não estás possuído pelo demônio, não estás perturbado, isso não foi uma educação. Como é que se ensina uma pessoa a ser homossexual? Vá lá, francamente. Mas se os meus pais não me querem aceitar, porque isso é uma escolha, isso é que é uma escolha, entre aceitar e não aceitar. Mas se eles podem escolher ou não, isso é com eles. Mas se eu não posso escolher mudar ou não, então o trabalho é deles. Não é uma questão de tirar as culpas, se é que há alguma culpa aqui, por cima deles. Não. Apenas isto é o que sou, nós somos assim, não há nada a fazer. E então se não há nada a fazer, pelo menos na nossa parte, o que há a fazer é da parte deles. Portanto, isso é uma coisa que é eles que eles têm que fazer. Mas teve a ver também um pouco com a religião, essa não aceitação por parte dos teus pais? Um bocadinho, porque lá em casa, por mais surpreendente que isto seja, eu sempre fui o mais religioso lá da casa. Eu não sou nenhum santo, atenção. Mas eu sempre fui aquele que, por exemplo, sempre gostei de rezar o terço. A minha mãe, por exemplo, levam isso um bocadinho de lado. Mas os meus pais não me aceitam, não é tanto pela religião, não é por isso. Mas não aceitam mais é porque há muito aquele receio, aquela coisa do que é que os outros vão dizer.
os vizinhos, os colegas de trabalho, e se não os colegas de trabalho são outras pessoas, ou seja, a aceitação, a dificuldade de aceitar é 100%, se é que alguma vez ela vai acontecer. É mais pelo receio e pela vergonha daquilo que os outros vão dizer. Mas se isso é uma coisa que eu não posso controlar, então é trabalho dos outros. Mas, ou seja, não falando especificamente dos teus pais, tu hoje sentes, por exemplo, a mesma discriminação que sentias há uns anos? Não, absolutamente. Absolutamente. Pelo menos há a percepção de que a Sim. nossa sociedade tem sofrido uma evolução nesse aspecto. Absolutamente. Tal como eu disse no início, Portugal tornou-se um país mais igualitário, protege-nos a nível de leis, já há mais visibilidade, apesar dos exemplos nem sempre serem os melhores. Mas com o tempo eu noto cada vez menos discriminação. Lá está, nós também crescemos, mas as coisas estão muito diferentes do que eram, por exemplo, nos anos 90 e melhoraram. E achas que vão continuar a melhorar? Eu acho que as coisas vão melhorar sim com o tempo, embora também lá está, o problema não são só os outros. Acho que a própria comunidade LGBT e sobretudo os lobbies, sim, não vou mencionar nomes, acho que também os lobbies LGBTs precisam também meter a mão na consciência e fazer uma meia-culpa, porque eu sei que a sociedade nos considera como pessoas promíscuas, por exemplo, como pessoas desvairadas, que não têm Deus, pessoas que não têm juízo. E assim por aí fora, todos os outros estereótipos, por exemplo, és homossexual, portanto és bicha, o José Castelo Branco, por exemplo. E há pessoas que quando souberam da minha orientação, porque eu disse-lhes, não tem problema nenhum com isso, ficaram, mas não pareces. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que se a sociedade pensa outras coisas de nós que não são propriamente as mais positivas e se for preciso mesmo negativas, é porque se calhar nós andamos a fazer alguma coisa de errado. E nas marchas, eu sinto que é necessário nós voltarmos um pouco atrás no sentido da decência, da sensibilidade e também no sentido de juízo crítico, porque se nós queremos que as pessoas mudem a sua opinião sobre nós também temos que comprovar a elas que elas estão erradas. Mas tens sentido algumas coisas por parte da comunidade que não achas acertadas e certas? Absolutamente. Por exemplo, eu noto que a comunidade, quando nós dizemos a eles, eu lembro-me, por exemplo, quando nós dizemos assim, não sejam promíscuos, porque a SIDA, e porque não sei o quê, e porque as doenças, e dizem logo assim, não julgueis. Isso aborrece-me bastante. E depois, quando nós chamamos a atenção disso, dizem, não julgueis, ou então dizem, puxam para o campo da relatividade. Numa cultura, na antiga Grécia, isso não era assim, e noutras culturas não é assim. Isso é relativo, o bem e o mal. Mas caramba, se nós tirarmos, nem que seja o aspecto moral, o aspecto religioso disso, se nós focarmos apenas, por exemplo, no aspecto da saúde psicológica, caramba, é onde isto não disse, no aspecto da saúde biológica, doenças, o preservativo falha, por exemplo. E as doenças existem e não são só os outros. As taxas de SIDA, eu sei que isto vai ser uma coisa terrível de dizer, mas eu digo na mesma. As taxas de SIDA, por exemplo, comparando, fizeram vários estudos, não é invenção minha. Os estudos demonstram que entre grupos homossexuais, entre grupos heterossexuais, a promiscuidade existe também na comunidade heterossexual, ou seja. Mas as taxas de SIDA, por exemplo, e de doenças sexualmente transmissíveis são enormes. O número de parceiros sexuais entre homens homossexuais e não de mulheres homossexuais é enorme. Ou seja, esse tipo de comportamentos não concordo. E no caso, por exemplo, para terminar, no caso das pessoas nos shows das drag queens, eu noto que, do que eu tenho visto, são piadas muito sexuais. Todavia, aquilo é um mundo que eu acho tão artístico, tem tanta coisa para oferecer, não se deve apagar. Devia-se explorar isto, mas eu acho que está muito mal dirigido. Lá está aspectos positivos da própria comunidade LGBT. É que pelo fato de ela ser diferente, ela tem uma enorme potencialidade de empatia, de marcar muito com cores. E se eu preciso de criar coisas que as outras pessoas, sendo normais, não criam. E passando agora, deixando a parte pessoal e passando para o livro que tu vais apresentar na próxima sexta-feira, na Biblioteca Central da UBI, em que é que consiste o livro O Amor em Tempo de Trevas? O Amor em Tempo de Trevas consiste numa história entre um judeu e um alemão, o Michael e o Klaus, respectivamente, que namoram em segredo na Alemanha até que a Segunda Guerra Mundial rebenta, o nazismo acontece e também ao mesmo tempo fala das aparições da Virgem Maria em Portugal, em Fátima. E quando é que tu escreveste esse livro? Eu escrevi esse livro quando eu estava na secundária, no décimo ano.
Mais coisa, menos coisa, foi fazendo as contas, acho que foi há uns 7 anos, e eu demorei cerca de 4 anos para escrever. Demoraste 4 anos para escrever? Sim, com pesquisas, houve umas pausas, né? Às vezes saltitava de projetos escritos, porque Claro. não escrevi só isso, mas sim, foram 4 anos. Publicaste o livro no ano passado, em novembro, como já disseste. Porque antes não tinha verbas para isso. Estive a trabalhar num café durante praticamente um ano, sacrifiquei férias de verão, quando tive mais tempo na universidade e estive a trabalhar, estive fazendo as minhas poupanças, e fui quando finalmente tive o budget, arrisquei-me e publiquei. E correu bem. Sim, correu muito bem, graças a Deus. Tu tratas de temas bastante polémicos. Sim, bastante delicados. Tanto sim. tu no início da tua carreira sentes-te à vontade para isso? Absolutamente. Estou muito à vontade com isso. Eu lembro-me que na página do meu Facebook, a jornalista fez-me essa pergunta. O Pedro tratou de 3 temas bastante delicados. Tive uma outra colega minha de turma, a Joana, também disse-me isso. E sim, são 3 temas bastante delicados. Mas é preciso falar sobre eles e é preciso explicar sobre eles. E outro objetivo no livro é também procurar explicar de que maneira aqueles 3 aparentemente tão conflituosos conseguem interligar e até explicar-se entre si. E no que é que tu te baseias para escrever o teu livro? Só nas tuas convicções? Não são nas minhas convicções, mas inspira-me bastante, sobretudo na minha vida, um bocadinho. Inspira-me um bocadinho também nas minhas desilusões amorosas, enfim, mas não só. Pode ser, por exemplo, desde um quadro a uma peça de música, uma música que eu ouço, pode-me servir de inspiração para criar uma história. Depois deste livro, pensas publicar mais livros? Sim. Tu já tens outros livros escritos para além deste, embora não Absolutamente. sejam publicados. Sim, eu tenho outros escritos, tenho pelo menos mais tenho pelo menos mais 2 escritos. Os temas são, sim, eles também giram em torno da homossexualidade, mas abordam, lá está o mesmo tema, com outros temas diferentes e de perspectivas diferentes, para não estar sempre a escrever da mesma maneira. Mas também são livros históricos. Eu tenho um outro que não escrevi este, mas esse outro é também um livro histórico. Este outro, que por acaso estou a escrever e ver se consigo publicá-lo, por exemplo, ele não é histórico, mas é um livro baseado em factos verídicos, que fala da vida universitária, das drogas, mas também é um livro de terror. Lá está, abordo um tema que dá medo, mas pronto, lá está, são novos temas. Ou seja, não só sobre segundas guerras mundiais, etc. Também de uma forma mais atual. Sim, absolutamente. Por acaso, nesse livro, é baseado numa pessoa minha, um amigo meu que eu conheci, quando estava em Évora. O palco da ação é em Évora, não vou dizer o título. Mas, sim, é também abordando, trazendo novos temas atuais para os livros. E Pedro, para terminar, tu tens 24 anos, és bastante novo, estás agora a começar a tua carreira de autor. Quais são os teus grandes objetivos de vida? Ajudar os outros, tentar mudar o mundo, escrever e ouvir os outros, sobretudo. Pedro, muito obrigado por Obrigado, esta eu. conversa. Muito obrigado. Muita sorte para o teu futuro. Obrigado igualmente, prazer é meu. Obrigado.